Dr. Daltro Garcia Pinatti é engenheiro civil da USP de São Carlos, mestre e doutor, PhD, pela Rice University em Houston, no Texas, Estados Unidos, em Física de Materiais. Implantou as universidades Unicamp, Instituto de Física. Implantou também o Centro de Materiais Refratários, FTI, em Lorena. Hoje, Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Implantou a Universidade do Norte Fluminense, UNF, em Campos dos Goycatás, Rio de Janeiro. Desses projetos que desenvolveu, podemos destacar a criogenia, centrais de inseminação artificial, diretamente ligada à minha área, né? Que necessita dos projetos específicos de aços e materiais especiais para podermos produzir uma boa reprodução nos animais de produção no Brasil. Supercondutividade, projeto nióbio, tântalo, titânio, molibdênio. Atualmente trabalha com o projeto Integração de Materiais, Energia, Lavoura, Pecuária, Floresta e Água, IMELPFA, englobando as energias renováveis da biomassa, solar, eólica e hídrica. Isso é um pequeno resumo daquele que, se nós fôssemos ler, como da professora, o currículo vitae, nós demoraríamos horas, porque realmente são 2 vidas destinadas ao ensino, à pesquisa e ao Brasil. Com a palavra, o professor Dr. Daltro Garcia Pinatti. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e eu vou fazer uma palestra relativamente curta, porque este foi um projeto que não foi executado. Foi um projeto que foi trabalhado, preparado tudo para ser executado, mas ele não chegou a ser executado. É a questão do titânio no Brasil. Nessa transparência, a gente coloca as reservas no nível mundial e no Brasil. Então, os 3 minérios, ou as 3 formas que se encontra titânio no mundo, é na forma de ilmenita, que é uma mistura de ferro e titânio, quase que meio a meio, metade ferro, metade titânio. Rutilo, que está praticamente desaparecido, ele era encontrado na forma quase pura de TiO2, óxido de titânio. Ele tem, o que resta de reserva é muito pequena. E o anatásio, que só tem no Brasil, portanto, eu não listei ele lá na reserva mundial. Ele pertence à mundial porque está no Brasil, mas ele está listado na parte brasileira. Ok, quando você olha a reserva mundial de titânio, a maioria a nível mundial é ilmenita, 720 milhões de toneladas, e a produção é pequena comparado com a reserva, quer dizer, 6,6, 7 milhões de toneladas sendo explorado no mundo inteiro, e a fonte desse titânio é a ilmenita. Não é as fontes que o Brasil são ricos, são as fontes que os outros países são ricos. Aí vem o Brasil, que tem uma reserva de ilmenita pequena, 2,3 milhões de toneladas, pouquinho de anatásio, mas tem quase igual a quantidade de, pouquinho de rutilo, tem quase igual a quantidade de anatásio, igual a do resto do mundo em ilmenita. Na verdade, sabe-se que o total de anatásio que o Brasil tem é igual ao resto do mundo em ilmenita. Por quê? Porque a reserva medida em Tapiri, Salito e Minas Gerais é maior do que 200 milhões, elas não estão totalmente medidas, e as reservas no norte do Pará, quando você pega o estado do Pará, do Amazonas para cima, desde o Amapá, Serra do Navio, até Roraima, tá certo? Ali na divisa do Amazonas é quase que uma mina de anatásio só. E nós estamos falando aí de milhares e milhares de quilômetros quadrados. É maior que 350. Somando ali dá 550, mas tem o sinal de maior ali, significa que quando essa coisa for medida direito, pode-se dizer que metade do titânio no mundo está aqui e metade está no resto do mundo, com uma diferença. O nosso está na forma do anatásio, em que, com a concentração mineral relativamente fácil,
ele chega muito perto de 90%, 95% de TiO2, dióxido de titânio. Enquanto a aumenita é metade titânio, metade ferro, e o processamento daquele ferro lá é o encrenca. Bom, a exploração brasileira é desprezível, né? 81 milhões de toneladas de ilmenita e 1,8 milhões de toneladas de rutilo, e não há exploração de anatásio. Daquilo que a gente tem uma gigantesca reserva, não se explora. Nós vamos ver que tem problemas técnicos que a gente resolveu, mas que não foram implementados. Ok. A Vale do Rio Doce pegou a reserva de Itapira e implantou uma planta piloto semi-industrial de concentração mineral. Eu não vou entrar em detalhe, etapa por etapa, mas basicamente, se vocês olham tudo quanto é bloco lá, vocês olham lá separação magnética. Na última etapa aqui vem uma separação eletrostática para separar a sílica e a apatita. E aí eles fizeram uma penúltima etapa aqui, uma lixiviação ácida com ácido clorídrico, e chegaram a um minério de 90% TiO2, e com esse relativo sucesso em chegar na concentração do anatásio. É preciso dizer que lá em cima, né, ele lá na terra, na mina, ele está com 22% de titânio, e eles chegaram a 90%, e aí eles se animaram todo e começaram a mandar esse minério, esse concentrado mineral, para alguns países do mundo, e deu a maior encrenca do mundo. Nós vamos ver qual foi a encrenca. Tá certo? O grande erro que eles cometeram foi aqui. Quer dizer, aqui tinha que entrar um processo convencional de sulfatação de titânio, que era o processo antigo que o pessoal usava para anatásio com ferro, e que os países desenvolvidos trocaram o processo de sulfatação pelo processo de cloração, porque no processo de cloração, os inoxidáveis especiais era material que resistia à corrosão. No processo de sulfatação antigo, os reatores tinham que ser revestidos com chumbo. E nasceu a tendência ambiental contra o uso do chumbo, então, portanto, no mundo desenvolvido, os reatores que usavam chumbo passaram a ser descartados, daí a substituição por inox especiais e substituir o ácido sulfúrico pelo ácido clorídrico no processo de cloração. Ok. Eles podiam fazer isso? Era certo eles fazer isso? Era. Porque o rutilo no mundo inteiro não contém resíduo radioativo. O rutilo no mundo inteiro pode ser clorado, porque não vai existir lá cloro de tório e urânio, na hora que se vai purificar e destilar, e, portanto, o processo de cloração funciona. Mas como a indústria brasileira, não vou dizer o termo, mas em geral, o empresário brasileiro, eu tenho um outro irmão que não é o Davi, que foi aluno do professor ali, ele faleceu, meu irmão Dionísio, num acidente de carro. Quando ele foi a primeira vez nos Estados Unidos, quando ele voltou, fui receber no aeroporto, e aí eu perguntei para ele assim, o que achou de lá, né? Ele foi passar 3 meses lá fazendo um trabalho específico. Aí ele disse, estou decepcionado. Eu falei, puxa vida, eu pensei que você ia voltar todo feliz, que você voltou de lá. Você foi lá, viu pela primeira vez as coisas lá, como é que é, né? Particularmente o trabalho era na NASA, onde eu tinha trabalhado 8 meses no final do doutoramento. E aí ele disse, não, estou decepcionado com os nossos professores acadêmicos. Eles não servem nem para ser macaco. Porque eles vão para lá ver como é que as coisas são feitas lá, vem para cá e não faz igual, não sabe nem imitar. Se mandasse o macaco voltava e imitava, entendeu? Quer dizer, essa era a decepção que ele tinha, entendeu? Quer dizer, essa é uma realidade terrível. Quer dizer,
O país manda um monte de gente para fora, tanto empresário como pesquisador, se vê como é que as coisas são feitas para lá, vem para cá e não faz nada igual. Quer dizer, nem sequer imita para ser macaco, entendeu? Se mandasse os macacos, talvez, e eles decidiram sucatear a planta completamente. Está lá até hoje, tudo parado. Existe uma montanha de minério de titânio em Itapira, porque eles precisam tirar o minério de titânio de cima para pegar o minério de fosfato embaixo. Toda a nossa agricultura depende desse minério de fosfato que está lá embaixo. Então, se alguém tiver uma chance de ir em Itapira, vocês vão levar um susto. Vocês vão olhar uma montanha lá e vai dizer, puxa, qual é o nome desse morro, né? É um morro artificial, entendeu? Coisa de 500 metros de altura, de minério de titânio, que foi tirado para poder minerar o fosfato embaixo. O fosfato vai para Araxá, em Araxá, o processo sulfúrico, sulfatação, se faz o fosfato, o minério de fosfato para a agricultura brasileira. Próximo. Ok, o processo antigo de sulfatação de titânio, ele é um processo extremamente simples, tá certo? Ele se pega o minério de titânio, ácido sulfúrico puro, fácil de digestão, você resulta um bolo de sulfato de titânio sólido, e aí você solta o resíduo, e lá no resíduo vai tudo que é radioativo. E aquela primeira etapa, sendo feito por sulfatação, a nossa montanha, os nossos 600 milhões de toneladas de anatásio, deixa de ser radioativo. É chocante que um troço tão simples, entende? Não vai para frente. Quer dizer, aí daqui para frente é o processo convencional de chegar no pigmento titânio. O pigmento titânio é o carro-chefe, que são milhões de toneladas do grande consumo. Então, aí se faz a hidrólise, depois se calcina, tem um pós-tratamento aí que é para poder... Às vezes o pessoal de tinta quer o cristal na forma de anatásio, quer o cristal na forma de rutilo. Aqui é um problema mais de tratamento para gerar tinta, entendeu? E aí você tem o pigmento de titânio. O Brasil é importador da totalidade de pigmento de titânio, que é 60%, 70% de todas as tintas que vocês compram nas lojas de tinta. Quer dizer, os outros 30%, 40% não é titânio, são outros pigmentos. Mas o titânio é o carro-chefe de toda a indústria de tinta no mundo. O TiO2, o pigmento de titânio. E isso nós não produzimos nada. O que nós consumimos vem tudo de fora. E com aquele volume de reserva que a gente tem. Ok, veio o próximo, transparência. Não, daqui a pouco eu vou falar. Antes de passar essa transparência, aquele processo de concentração baseado em separação magnética, recentemente, qualquer coisa de uns 5, 6 anos, um pesquisador brasileiro no Rio de Janeiro, Mauro Yamamoto, ele usou magnetos de alta intensidade, alguns deles, os críticos, feitos de terras raras, e ele fez uma optimização de toda a concentração mineral de minério de ferro a seco, sem nenhum consumo de 1 metro cúbico de água. Bom, como nós acabamos de ouvir aqui, né? Não adianta a gente ser criativo e desenvolver tecnologia. A estrutura brasileira não tem interesse nisso, tem interesse em academia inútil. Mas os noruegueses enxergaram, o grupo Lawrence deu o prêmio Nobel de mineração para ele, lá na Academia Norueguesa de Mineração. É uma espécie de prêmio Nobel, tem um outro nome lá. E, evidentemente, o grupo Lawrence ficou com toda a tecnologia. Tá? Eles estão tentando vender isso para a Vale. Se essa tecnologia tivesse sido implantada no Brasil, digamos, desenvolvida antes e implantada, certamente o caso como Mariana, lá, da estouro
não teria acontecido, porque tudo aquilo estaria, todo o minério de ferro e todos os minérios estariam sendo processados a seco, sem consumo de água. Eu cito esse caso, porque é um caso mais ou menos similar ao que a gente vive, né? Pessoal brasileiro, criativo, faz tecnologia, que vamos e venhamos, dá um show, um banho nas tecnologias externas, mas nada disso aqui é aproveitado e alguém de fora enxerga e aproveita. Quer dizer, não vai desperdiçar o que é bom, entendeu? Então, esse é um caso similar, enfim, é um caso de mineração, esse seminário é de mineração, é interessante dar essa notícia. Ok. O que faltava, então, para a gente resolver o nosso problema do titânio? É o que está circundado em vermelho, é o seguinte: o processo antigo de gestão, que era feito com reator de aço revestido com chumbo, tá certo? A gente arrumar um jeito de tirar o chumbo daquilo. E aí, qual é foi dessa fase que a Rosa mencionou, um pouco acadêmica, né? A gente foi atrás de saber qual era o material que poderia resistir à digestão com aço sulfúrico para qualquer minério, mas logo dentro da visão de arrumar um reator para sulfatação de alta eficiência do titânio, do anatásio. E aí, pesquisando várias ligas, a liga técnico-econômica que a gente identificou foi uma liga nióbio 20% tântalo. 10% tântalo não bastava, tem que pôr 20% tântalo para ela resistir à corrosão. Ok, tanto nióbio como tântalo são caros. Eu quero fazer um pigmento, eu quero um pigmento barato. Aí, vamos maquinar. E aí se aproveita todo aquele know-how que eu tinha de criogenia, onde a gente colocou uma fábrica de central de inseminação artificial, implantamos 160 central de norte a sul do Brasil, e lá a gente faz o botijão de sêmen, e aquele botijão de sêmen é selado a vácuo. Quem é pecuarista aí sabe, né? O sêmen está lá dentro, nitrogênio líquido, tem isolamento térmico, tem um tanque interno, tem outro tanque externo, são feitos de alumínio, é feito vácuo e é fechado, e aquele botijão dura 10 anos aí, raramente tem que se fazer vácuo novamente no botijão daquele. Antes que perca o vácuo, o peão lá da inseminação artificial derruba aquilo, amassa, faz qualquer coisa com aquilo, entendeu? Quer dizer, a gente tinha desenvolvido esse projeto lá na Unicamp, nessa fase, a ponto de implantar 160 central de inseminação no país inteiro. Quer dizer, a gente não implantava a parte veterinária, a gente fazia toda a parte de criogenia, tá certo? E tinha os veterinários locais lá que cuidavam da parte veterinária, entendeu? Então, falou, vamos fazer a mesma coisa desse reator. Vamos fazer um reator de aço, revestir com uma casquinha de 1 milímetro de nióbio tântalo. Ele é caro, mas eu vou só usar num reator de 30 metros cúbicos, eu só vou usar 6 quilos de nióbio tântalo. Então, embora por quilo é caro, como a quantidade é muito pequena, ela representava 2% do custo do reator. E vamos em frente. E aí, então, a próxima transparência mostra esse reator. Esse reator operou na RM durante muitos anos, fazendo um monte de pesquisa mineral, tá certo? E pesquisa de biomassa. E ele foi feito intencionalmente cônico exatamente para o bolo de titânio. Quando você sulfata o sulfato de titânio, ele fica uma pedra, ele fica um bolo. Lá, quando era o reator de chumbo, tinha que entrar operador dentro do reator com um britador para britar aquela pedra, entendeu ou não? Tá certo? Era um terror. A configuração da planta que nós tentamos convencer a Vale de retomar o projeto era que você faz um reator cilíndrico, tudo com esse tipo falha segura, quer dizer, aço revestido com nióbio tântalo e para biomassa é titânio, e você faz o vácuo entre a parede. Como eu tenho vácuo para o lado do aço,
Entende? A pressão atmosférica está sempre empurrando a casquinha na parede de aço. Então, não existe problema de implosão, nada. Esse reator trabalhou 15 anos, nunca sofreu um. Aliás, foi feito vácuo uma única vez. Quer dizer, aquela tecnologia da criogenia funcionou direitinho aí também, entendeu? Então, a lógica era fazer um reator cilíndrico, colocava uma meia dúzia desse num hexágono, não grande, que era para eliminar esse problema de ter que britar essa pedra, entende? Jogava o bolo, e esse bolo ele já caía em jato d'água. Felizmente, a tecnologia de jato d'água foi muito bem desenvolvida, se corta hoje pedra de granito com jato d'água, desmontava esse bolo e tocava o resto do processo. Ok, a parte radioativa, na hora que você não volta, quando você terminou a reação, tá certo? Antes de você descarregar, você vaza embaixo o líquido, que é a parte de tório, urânio e também fosfato. Fosfato fica na forma líquida, o titânio fica na forma de um bolo sólido, uma pedra. Então, a parte radioativa iria por uma célula que a gente chama de célula quente. Como são só 400 ppm de urânio tório, a quantidade de vaso que você ia pôr embaixo para receber isso era pequeno. Os cálculos indicavam que a gente podia produzir para cada 1000 toneladas de titânio processado, a gente ia mandar 1 metro cúbico de resíduo radioativo para a CNEM, para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E lá ela iria aproveitar o urânio, tório e as terras raras, que estava exatamente nessa fração líquida, entende? Então, a parte de baixo era, por assim dizer, quente, controlada pela CNEM, e daí para cima é totalmente aberto, totalmente sem perigo nenhum, completamente, como se fosse um anatásio puro. Você entende? Daí para cima. Aí você faz qualquer coisa que você queira com ele. Ok, só para mostrar para vocês, tinha a versão do revestimento desse mesmo tipo de reator em titânio para biomassa. Foi instalado apenas um reator desse, em Alegrete, para fazer o tratamento da casca do arroz para obtenção da sílica ativa para o concreto de alto desempenho. Foi um empresário, Grupo Alegrete, é o terceiro arrozeiro do país, e ele teve incentivo do governo do estado do Rio Grande do Sul para resolver o problema da casca de arroz, porque durante décadas eles esparramavam a casca de arroz em todos os campos, as pastagens do Pampa, e quando vinha um minuano, aquelas tempestades de vento lá da Argentina, eles tinham tempestade de pó de casca de arroz meio decomposto e a própria casca, que parecia o Saara, entende? 200 metros, eu assisti essas tempestades. Só para você ter uma ideia, um dos grandes problemas que existia no Rio Grande do Sul era a silicose no pulmão das pessoas, mas principalmente no gado, porque o gado respirava todo o silício da casca de arroz, entendeu? Hoje em dia desapareceu esse problema na divisa com a Argentina, porque a Pileco processa 750 toneladas de casca de arroz, ela processa 2.500 toneladas de casca de arroz por dia, gerando 750 toneladas de sílica, que é distribuído de Santa Catarina até Buenos Aires, porque o frete não permite trazer ela até aqui, porque é um produto que é quase uma fumaça, né? Ela é nonamétrica, é quase uma fumaça, então a densidade muito baixa. Então tem um problema de frete. Só para informar, a gente já desenvolveu com uma mineradora de quartzo de Queluz, lá no divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, a mesma produção da argila ativa para fazer o concreto de alto desempenho, a partir da argila resíduo da exploração de quartzo. Na gíria isso é chamado farinha de quartzo. Isso não é bem uma farinha, porque ela tem um pouco de ferro, então a gente chama de argila de quartzo, entende? Mas ela dá o mesmo concreto de alto desempenho a essa argila. Então, qualquer lugar que tiver uma mineração de quartzo, é possível hoje fazer o tratamento dessa argila e gerar esse concreto de alto desempenho em qualquer lugar. E isso tem a beça no Brasil inteiro. Não temos mais problema de frete para a geração desse concreto de alto desempenho. Ok,
Agora vem a questão do titânio metálico. O titânio metálico, o titânio e o zircônio são metais reativos. Significa que eles reagem com qualquer coisa. Particularmente, eles reagem com oxigênio e nitrogênio. Então, processar titânio metálico necessita ter baixo teor de oxigênio. Na verdade, os 5 graus de titânio normalizado é em função do teor de oxigênio. Quer dizer, 1000 ppm, 2000, 3000, 5000 ppm. Né? É o percentual de oxigênio é que determina a qualidade do titânio metálico. Então, não há como você... tradicionalmente, se fazia a cloração para poder purificar o oxigênio do titânio, tá certo? Então, existe todos esses processos dessa linha para cima, mas o único comercial é o processo Kroll. E o CTA montou o PMR, Pesquisa de Metais Raros, e isso operou durante décadas, mais de uma década, o engenheiro Kessel, e junto com a equipe dele, e eles desenvolveram o processo de cloração e o processo de redução do tetacloreto de titânio com magnésio para fazer a esponja de titânio, para se fazer o titânio e as ligas de titânio para as aplicações aeronáuticas. Isso é o convencional que se fazia, entendeu? Na verdade, como naquela época não tinha cloração no Brasil, eles desenvolveram a maioria do processo deles importando o tetacloreto de titânio, esperando que uma hora aquele processo da Vale fosse acontecer. Quando teve o problema radioativo, o Kessel e o PMR do CTA pagou o pato. A aeronáutica fechou o PMR. Por quê? Porque a expectativa de se ter tetacloreto de titânio sem resíduo radioativo evaporou. Tá certo? O Kessel foi parceiro meu para ajudar a implantar a Universidade do Norte Fluminense lá em Campos dos Goytacazes, onde um dos grandes projetos que nós desenvolvemos foram as terras raras de Buena, lá da monazita, entendeu? Ele trabalhou comigo 3 anos, eu era diretor do Tecnorte, e esse foi um grande projeto. Lá o objetivo era essa mesma tecnologia, só que lá nós estávamos interessados na fração radioativa. Era no urânio, tório da monazita e junto com a Quinem. Era um projeto junto com a Quinem e as terras raras, principalmente as terras raras. Infelizmente, a parte nuclear brasileira foi semi-desativada, o projeto de aproveitamento de monazita também desapareceu do Brasil. Quer dizer, são tudo eventos minerais que chegaram em estágio de se acontecer industrialmente, não aconteceu. Esse é um drama que a gente tem que resolver, entende? Pois bem, face a esse problema de evitar a cloração, eu propus um ovo de Colombo e fizemos uma pesquisa inteirinha desse ovo de Colombo. Na verdade, a gente emprestou todo o conhecimento que tínhamos feito para o nióbio, e aí a gente almejou aqui um voo muito grande. Vamos realmente voar. Quando você pega os minérios brasileiros, até ao minério de ferro, que é o chamado primeiro período longo da tabela periódica, não tem problema radioativo. Por isso, mineração de ferro é abusada sem nenhum problema. Mas quando você cai na tabela periódica, eu sei que muita gente aqui não é técnica, falar em tabela periódica assusta, mas quando você parte do próximo período, abaixo do período do ferro, dali para baixo, tudo é radioativo. Isso porque o Brasil, o maciço brasileiro, é a única parte do globo terrestre que, com exceção de Acre e de Rondônia, que pertence ao maciço andino, é gerado por vulcão, o resto do Brasil foi gerado
no Big Bang, quando as galáxias foram feitas. Isto é, desde os 15,5 milhões de anos atrás, que você está tendo decomposição, tá certo? Dos pesados, que está virando os leves, que está sendo erodido pela erosão. Então, nós estamos num processo de decomposição do granito, e vai ter concentração. E quais são os dito cujo que segura o resíduo radioativo? São os metais ativos, titânio, nióbio, tântalo, tá certo? Os minérios de tântalo que não têm resíduo radioativo, que tem resíduo radioativo muito pequeno, foram aqueles que foram destilados por um vulcão. É o caso de Araxá e é o caso de São Gabriel, na Amazônia. São uma chaminé alcalina. Mas se você sai da chaminé de Araxá e você já vai em volta àquela companhia mineira do governo do estado de Minas de fosfato, que eu esqueci o nome dela, ela não minera nióbio, ela tem 25% de nióbio, porque é radioativo. Ele está vizinho da CBMM, porque não está na chaminé, está no maciço que foi decomposto ao longo de tantos milhões de anos, lá da época do Big Bang, lá da época que as galáxias foram feitas. Então, nós temos uma gigantesca reserva minerária de tudo com resíduo radioativo. Então, essa tecnologia da sulfatação de alta eficiência, com esse reator revestido com nióbio, 20% tântalo, ele é um ovo de Colombo para todo maciço mineral brasileiro. A gente está cansado de encontrar garimpeiro com câncer de radiação no pescoço, na mão, entende? Porque os caras vão garimpar, ninguém controla nada disso, eles também não têm conhecimento, e aí, de repente, é câncer na mão, no pé, na perna, aqui no pescoço, entende? Tem gente que guarda tantalita, columbita debaixo da cama, né? Garimpeiro, né? Você entende? Quer dizer, isso é rotina no Brasil. Então, a gente partiu para essa lógica, foi o seguinte: vamos retirar todo o minério radioativo, e a gente está fraseando aqui Anastácio, com a sulfatação de alta eficiência naquele reator tipo falha segura, tá certo? E aí agora eu posso seguir os dois caminhos. Eu posso clorar para fazer metal, porque lá em metal eu preciso purificar o oxigênio. E eu posso continuar produzindo o pigmento, que é de grandes volumes, que tem que ser uma coisa barata, via sulfatação. Tá certo? O processo antigo, porque agora eu tenho um reator que não é revestido com chumbo para fazer isso, entende? E aí nós demos um grande voo. Vamos pegar a mesma tecnologia que a gente produziu nióbio, misturar com titânio e ir direto para a liga nióbio 44% titânio, que é a liga supercondutora. Ela não é muito boa quando a gente faz ela por essa tecnologia para supercondutividade, mas ela é excelente para gerar filamentos que não é torcido como cabo de aço, que tem uma resistência 3 vezes a resistência mecânica mais alta de cabo de aço. São chamados materiais gigapascal. Todos os materiais, os aços mais resistentes, são megapascal. Tá certo? Essa coisa é 100 vezes mais resistente, tá certo? Não chega a 1000, porque o mega lá é 10 chega a 10 mega, entende? Da ordem de 100 vezes mais resistente. E se nós estamos objetivando agora um material estrutural, tem que ser barato, tem que ser produzido em larga quantidade, em grande quantidade. A gente tem tecnologia para isso. Tá certo? Então, por que não ir em frente com essa rota? Então, isso aqui é um subproduto da tecnologia de supercondutor. Quando se faz um supercondutor, um magneto supercondutor, esse magneto que vocês entram dentro da ressonância magnética para ver a imagem magnética, aquilo, no caso de ressonância magnética, o campo é baixo. Mas todo o nosso desenvolvimento, cooperação com o Japão, era para fazer os magnetos do trem magneticamente levitado do Japão. Se aquele trem está rodando hoje, é por causa de nós. Porque naquela época, o magneto custava tanto quanto a composição do trem inteira. E aí, quando o japonês, o consulado do Japão, descobriu que a gente estava
fazendo uma liga nióbio-titânio de baixo custo, deu a cooperação com o Japão, que foi a cooperação mais longa que o ETL, Eletrotécnico Laboratório do Japão, teve na história dele. 16 anos de cooperação. E encerrou quando o Collor acabou com nós, senão não encerraria nunca. Continuaria, tá certo? Mas essa tecnologia, num caso de um magneto para levantar um trem, a força que esse material tem que resistir é um monstro. E o mais importante, tem que ser um material que não rompa por fadiga, por creep e por fluência. São 3 termos técnicos. Todos os materiais rompem por causa dessas deficiências de material. Esses materiais, e tem um outro material que é o chamado ODS, desenvolvido pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, que nós tivemos uma cooperação de 1 ano com eles para poder olhar a aplicação do que eles tinham feito para aço ODS para as ligas de nióbio-titânio, entendeu? Então, isso daqui é um mercado gigantesco. Só para ter uma pequena comparação, aqui em São Paulo tem um monte de ponte estaiada, né? Então, vocês olham lá o número de cabos que está lá estaiando essas pontes, né? Tá certo? É possível fazer um setor de arco no lugar daquela viga plana, com apenas 2 cabos, com esse material giga estaiada, que suportaria todas essas pontes estaiadas que tem aqui em São Paulo. Essas são as características, porque esses materiais não têm, eles não rompem, eles não têm movimento de discordância, para dizer um termo técnico, entendeu? Eles não rompem por fadiga, não rompem por fluência, né? Chamado de creep em inglês, e eles não rompem por choque térmico, tá certo? Então, e a resistência é muito alta, eles podem ter preço alto, que o produto final sai mais barato. Acho que acabou, né? Bom, eu vou encerrar a minha apresentação com o seguinte comentário. Primeiro comentário. Eu prometi para mim que eu nunca ia tornar isso expresso, ia ficar sempre interno para mim, mas eu não posso perder a oportunidade de que tem uma contribuição militar muito grande aqui e fazer um pedido aos militares. Quem financia a entrada de droga e de armamento pelos 8.500.000 quilômetros de fronteira seca que o Brasil tem, é o contrabando de minério. Por várias vezes, nós conseguimos alguns desses mineradores que estão lá fazendo garimpagem no Brasil inteiro. Minério de estanho é o principal, começa. Agora, lá em São Gabriel, lá no chamado Focinho do Cachorro, lá a saída de pirocloro já está muito alta, entende? Porque lá tem 6 chaminés de pirocloro, entende? E é minério de tantalita, columbita, areia diamantífera. Nós temos extensas reservas de areia que chega a ter 40% de diamante de baixa qualidade, mas que serve para ferramenta diamantada. Nós temos algumas praias que chegam a ter 15% de diamante, que nós estamos lá deitando em cima de areia com 15% de diamante. Tudo isso é contrabandeado. Tá certo? Pois bem, as Forças Armadas têm a obrigação de proteger as fronteiras. Isso é da Constituição, já foi explicado aqui de manhã. Então eu imploro, defendam as nossas fronteiras. Agora, como eu não gosto de fazer frase, eu gosto de propor coisas para fazer,
eu faço aqui uma proposta meio lucubradora. Não sou militar, não entendo nada de questão militar, mas eu deixo aqui para ser destilada, entendeu ou não? Aí eu lembrei que as universidades, durante um certo tempo, elas tentaram um troço chamado Campus Avançado Universitário. Projeto Rondon. Eu aqui proponho o Projeto Rondon Militar. Quer dizer, que cada instituição militar coloque nos nossos 8.500 quilômetros de fronteira, a cada 100, 200 quilômetros, vocês vão estudar aí, o pessoal de helicóptero aí sabe direitinho aí, um campus avançado do batalhão que está aqui dentro. Então, o 5º BI de Lorena botava um campus avançado em algum lugar lá. Só que ele não seria só lá. Ele, aqui no batalhão, aqui, se tecnicalizasse, se virasse formação de um recruta que, quando sai de lá, sai com uma profissão técnica. Porque nós não estamos formando técnico, só tem Senai formando técnico e um pouco de escolas técnicas aí, que é um número muito pequeno. E não a tecnologia para ir procurar emprego na multinacional, a tecnologia para ir aproveitar a riqueza nacional. Ok, para isso precisa de dinheiro. Como eu sempre focalizei o fazer, eu tenho que arrumar o dinheiro para fazer. E aí é o projeto que a gente vem trabalhando há quase 5, 6 anos, que ele está começando agora a ir para a parte da indústria, que é a integração de materiais, energia, lavoura, floresta, pecuária e água. A integração de materiais, energia, toda a parte agrícola e toda a parte de água. Pois bem, essa tecnologia está praticamente pronta. Então, se a gente colocar uma planta anexa a um batalhão avançado, lá na fronteira, tá certo? Você vai estar aproveitando o solo, tá certo? E se preparando para aproveitar o subsolo, se a gente agora passa a ter uma ferramenta para conseguir romper o direito de lavra que a multinacional tem lá de baixo, entendeu ou não? Aí o proprietário da terra, ele tem o direito mineral. Então você engloba num pacote só, por isso que a gente começa aqui com materiais, você entende? A base é material, entendeu? Só que, primeiro de tudo, o material que é usado é o tal concreto de alto desempenho, porque ele é que viabiliza esse preço barato de processar energia alternativa. Vou dar um exemplo para vocês, que eu sei que o nome do presidente aí, o Ribas é pecuarista, né? Ele planta cana, né? E ele não planta cana? Bom, deixa eu dar dois exemplos. Deixa eu dar 2 exemplos que essa unidade de integração que estaria em cima, anexa a um campus avançado, a um batalhão avançado, entendeu? Iria fazer de imediato, né? Um exemplo é o seguinte. Eu vou dar o exemplo da cana, mas ele vale para qualquer coisa que cresce. Aqui no Planalto Paulista, a diferença de altura entre o Planalto Paulista e Itaipu é 420 metros de altura. Se você pega 1 metro cúbico de água no Planalto Paulista, todos os nossos rios aqui do Planalto Paulista, e você calcula qual a energia elétrica que ela gera por todas as usinas até ela entrar na Argentina, dá 1 kWh por metro cúbico. Se você pegar esse metro cúbico de água e irrigar a cana, você levanta a produção de 80 toneladas por hectare, quando é muito boa, para 120. E, em certos lugares, como Campos de Goytacazes, eu chefiei esse projeto de irrigação
de cana em Campos dos Goytacazes, dentro da criação da UENF, nós levantamos de 45 toneladas por hectare para 120 toneladas por hectare. Ok, se você pega aí, o bagaço e a palha e queima na caldeira de alta eficiência, dá 4 kWh. O metro cúbico de água usado na cana dá mais energia do que em todas as hidro. Será que o pessoal que meteu as hidro é burro que não sabe disso? Se você pegar um aluno de ginásio, ele faz essa continha e mostra para você. O problema é que as hidro no país foram feitas para as empreiteiras superfaturadoras se enriquecerem e para o capital externo exportar todo esse sistema elétrico hídrico que está aí. Tá certo? Eu costumo brincar com a Rosa. Você precisa mudar a projeção da Inquisição lá, da destruição do Buda, precisa mostrar o horror que é o sistema hidrelétrico brasileiro. Nós temos que substituir ele pela biomassa. Quer dizer, o que a gente propõe é que hoje a prioridade número 1 da água é gerar energia. A gente propõe que a prioridade número 1 seja bebê, a nós e boi, animal. Segunda prioridade, navegação. Porque é o cúmulo com uma rede hídrica dessa, o Tietê ficar 2 anos sem água. 2 anos sem água, tá certo? O próprio pessoal agro, né, reclamou para burro, mas olha a força do pessoal agro. Não conseguiram combater a corrupção das empreiteiras, tá certo? Bom, e a terceira opção da água é irrigação. E a quarta é aquilo que sobrou, que vai ter que descer mesmo, porque a chuva é grande, essa gera energiazinha. Quem é que vai substituir a hidráulica? É a biomassa. A geração de biomassa com essas tecnologias que nós estamos desenvolvendo nesse outro projeto, você precisa 5 a 6% do território nacional para gerar toda a energia hidráulica que o Brasil gera. Como? Fazendo irrigação da agricultura. Tá certo? Quer dizer, é o cúmulo nós perder a água para gerar uma merreca de energia hidráulica, quando a gente pode... Vocês imaginam o volume de emprego que você está gerando quando você pega essa água e usa ela aqui em cima e não ela correndo lá para baixo, entendeu ou não? Então, realmente eu queria encerrar isso dando esse enfoque um pouco mais global e chamando essa atenção. Como é que um negócio de metais especiais, criogenia, supercondutividade, forno de feixe eletrônico, super alta tecnologia, né, nos ilumina agora como resolver todos os nossos grandes problemas, entendeu? Foi toda uma vida de 45 anos e aquilo que eu falei, uma gota de otimismo no mar de pessimismo, uma gota cada vez, entendeu? Foi o que a gente fez. Muito obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado ao Dr. Daltro Pinatti e doutora Rosana Conte. E agora, meus amigos, né, nós entendemos por que as chamadas entidades de defesa do meio ambiente, né, que proliferam no Brasil, estão criticando abertamente a derivação da água para a agricultura aqui no Brasil, dizendo que a água precisa ser só da cidade. Como é que se fazem canais de irrigação? Está aqui, para aqueles que não sabiam e para os que não acreditam no que se fala em nossas reuniões. Porque tudo isso é movido pelos traidores do nosso país, que merece a aplicação do artigo
do Código Penal Militar que fala sobre traição. Muito bem. Pena de morte. São os traidores do país. Vou pedir a gentileza do nosso presidente, doutor Antônio Ribas Paiva, que assuma também a mesa aqui, junto com os nossos palestrantes, para a condução dos debates, né? Porque depois, se não estou enganado, nós vamos ter um intervalo, né? Nós vamos ter um intervalo, então podemos até adiantar um pouquinho o intervalo para depois o intervalo, tá ok? Ou mais uma palestra, tá ok? Por favor, doutor. Suma. Bom, antes de terminar, já tem todas essas perguntas aqui. Vou tentar, então, colocá-las, porque algumas são específicas e outras podemos sintetizar em uma questão genérica. Às 16 horas é o café. Ok. Bom, tem uma série de perguntas que eu vou me permitir fazer à professora doutora Rosana Conte, e todas interligadas aqui. A senhora se sente uma brasileira prejudicada profissionalmente? Por quem? Pelo governo? Esta perseguição que os senhores sofreram prejudicou muito o país? A quem interessa? Quem são os responsáveis pela destruição das pesquisas científicas no Brasil? Todo esse conhecimento gerado por vocês sobre nióbio e minério geraram patentes para o Brasil? Palavra com as senhoras, senhores, conferencistas. Eu não me sinto prejudicada. Eu acho que eu fui roubada na minha carreira durante os 15 anos que eu investi no projeto Nióbio. Mas há opções. Tem gente que gosta de lidar com o fracasso e se sente muito bem chegando no fundo do poço e usando o ralo como trampolim para subir. Eu confesso que demorou um tempo para eu absorver o fato de que tudo aquilo no que nós tínhamos investido foi destruído em uma noite. Mas a vida continua. Então, a ideia foi continuar trabalhando, mesmo sem o suporte que nós tínhamos em tecnologia industrial, e partimos para a formação de recursos humanos e para uma carreira docente, né, que pudesse também, de alguma forma, contribuir. E eu acho que essa oportunidade de contar a nossa história, de repente, pode incentivar outros que tenham passado por processos semelhantes, né? A outra acho que é bom eu responder. Se essa perseguição prejudicou nós e muito o Brasil, não tem dúvida, quer dizer, o Brasil foi tremendamente prejudicado, porque esse mesmo modelo que prejudicou esses projetos, eles prejudicaram vários outros projetos pelo país inteiro. Então, lógico que muitos deles também são desconhecidos, a gente conhece alguns, você entende? Então, enfim, esse modelo de alguém... foi aquele número que a Rosa mencionou, a natureza é tal de que cada 10, um nasce com a possibilidade de fazer alguma coisa especial. Então, quando esse um faz essa alguma coisa especial, ele não tem uma sistemática de o país aproveitar o que foi feito, entendeu ou não? Então, o país está sendo prejudicado. Então, o ponto crítico é, a gente tem que arrumar um canal de financiamento de tecnologia separado do financiamento de ciência. A gente tem que parar de falar ciência e tecnologia. Primeiro passo.
Tem que ter uma CAPES de ciência e tem que ter, vamos arrumar um nome para ela, de tecnologia. Tá certo? Tem que ter uma FAPESP de ciência e uma FAPESP de tecnologia. Porque aquela frase que ela usou, de que só quem entende do ramo pode gerir o assunto do ramo, isso tem que ser posto em prática no Brasil. Hoje, o que nós temos gerindo lá para cima? Tem alguém que entende? Quer dizer, você entende? Quer dizer, a parte de tecnologia, ela tem que ter um canal próprio de financiamento e ela tem que ter o pessoal que faz a gestão disso, entendendo desse ramo. Esse canal de financiamento da parte de tecnologia, ele tem que ser amarrado e ele automaticamente vai resolver o problema da inovação tecnológica e do empreendedorismo das empresas. Porque não tem sentido fazer tecnologia desvinculada da empresa. Nós aqui mostramos que todo o nosso projeto, a gente não fez nada sem ser vinculado a uma empresa. Quando não achava no Brasil, a gente ia lá fora, vincular uma empresa lá fora. Então, esse canal tem que ser criado. Quer dizer, tem que ser feita uma verdadeira guerra para separar o financiamento e a gestão da ciência da tecnologia. E não adianta o pessoal de ciência falar que tecnologia é responsabilidade da empresa, a empresa é que tem que financiar, que isso é um verdadeiro crime. Tem um monte de diretores aí de FAPESP, não sei o quê, que fica falando essa besteira, que quem tem que financiar a tecnologia é a empresa, não é o governo. Por quê? Porque a empresa, se ela for financiar a tecnologia antes da tecnologia estar gerando dinheiro, ela vai gerar inflação. Ela só vai poder pôr o dinheiro dela quando ela estiver gerando dinheiro. Até lá, tem que ser uma parte do dinheiro que hoje está indo para as outras aplicações aí, que eu chamo de inúteis, entende? Bom, a quem interessa? Essa pergunta é venenosa. Essa é venenosa. Eu vou falar uma frase e vou dar um exemplo para depois responder essa pergunta. Toda tecnologia feita para um país frio, isso significa todo o hemisfério norte, não presta para um país tropical. Não vale nada. Vice-versa. Toda tecnologia ótima para um país tropical é ruim para um país frio. Eu vou dar um exemplo para justificar isso. Um grande sucesso em país frio foi o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. E que os macacos estão querendo imitar, implantando aqui no Brasil. O semicondutor, o fotovoltaico, ele só absorve aquela parte da energia solar de ultravioleta e visível de baixo comprimento de onda. Ele é feito para não absorver o infravermelho, a radiação térmica, porque senão aquece o semicondutor, com 50 graus o semicondutor dá curto-circuito, não gera mais nada. Um semicondutor para absorver energia térmica, tá certo? Ele tem que ser arsenete de galho, que custa uma fábula. Não é possível você gerar energia barata. O silício, tá certo? Pois bem, por que lá é ótima fotossíntese? Porque lá, fotovoltaica, porque lá não chega energia térmica. Por isso eles são frios, porque se chegasse energia térmica lá, não ia ter neve, não ia ter frio lá. Aqui, a grande fração de energia nossa é térmica, por isso que nós somos tropical. E então não tem maior burrice do mundo do querer investir dinheiro em fotovoltaica. Ela sai muito bem para uns painéis pequenos, para você pôr em cima da tua casa, para iluminar um postinho, etc. Mas para você substituir uma geração de energia hidráulica, é uma tremenda de uma burrice. É macaco imitador. Qual é a tecnologia solar que tem que ser aqui? É aquela que coleta a energia térmica.
É essa casca parabólica que nós estamos fazendo com esse concreto de alto desempenho. Por quê? Porque essa a gente coleta energia térmica numa parábola, que faz o serviço de cobertura, focaliza num cano, pré-aquece a água, tá certo? E essa água pré-aquecida entra na caldeira, alta pressão, gera energia elétrica, 46% de rendimento termoelétrico, e o meu consumo de biomassa para gerar a mesma quantidade de energia elétrica cai a 25% do que se eu fosse queimar a biomassa úmida, de 35% de umidade. Então, a energia solar para um país tropical tem que ser a térmica solar e não a fotovoltaica. Bom, agora por que é que a quem interessa? Meu filho, todo indivíduo que gasta dinheiro num país desenvolvido, Europa, Estados Unidos, Japão, enfia goela abaixo, GA, os que eles fizeram para lá, para nos explorar. E não interessa nós desenvolver a nossa tecnologia aqui, por dois motivos. Primeiro, que essa que é boa aqui não presta para lá. Não tem nenhum interesse para eles. E na hora que nós fizermos a nossa que interessa para nós, eles vão perder o mercado goela abaixo que eles estão enfiando na gente. Então, meu filho, que o interesse de barrar, de não ter uma agência que financia tecnologia para desenvolvimento tecnológico casado com a empresa nacional, ou pode ser até estrangeira que tem interesse, que seja de interesse nacional, entendeu? Tá certo? É que eles terão dois prejuízos se isso for feito. O que for feito aqui não interessa para lá, e eles vão perder o mercado do goela abaixo do que eles fazem para lá, e que é altamente ineficiente para cá. Bom, a próxima pergunta quem são os responsáveis pela destruição das pesquisas científicas no Brasil? Em primeiro lugar, a pesquisa científica no Brasil não está sendo destruída por ninguém, a científica. No Brasil, a pesquisa científica está indo até bem. O Brasil, em termos de número de publicação, enfim, quando você olha os critérios científicos, está indo até bem. Quer dizer, não está acompanhando uma Coreia, uma Índia, não está, mas, por exemplo, está muito melhor do que uma Argentina, você entendeu? Não está? Tá certo? Então, não há prejuízo para a pesquisa científica. Nós temos ciclotron, nós temos vários aparelhos de nível, de topo, entende? Então, a parte científica, realmente, ela não está tendo grandes prejuízos. Tem alguns prejuízos na área biológica, porque, por causa de burocracia biológica, o pobre do biólogo, às vezes, não pode importar uma cepa, não pode importar você entende? Por questão aí do controle biológico, entendeu? Realmente, o pessoal de biologia pesquisa científica de biologia tem alguns prejuízos por causa da burocracia brasileira de importação. Mas, exceto essa área biológica, eu não acho que a pesquisa científica esteja prejudicada no Brasil. É um problema de dar tempo ao tempo para a gente chegar no padrão de ciência mundial, entendeu? Agora, a pesquisa tecnológica não existe. Ela está assassinada. Ela não existe. É aquela pergunta anterior que eu disse. Todo o complexo tecnológico industrial dos países frios bloqueiam, tá certo? Aliás, a palestra do Ribas ilumina isso muito bem. Desculpa, sua palestra ilumina isso muito bem. E o governo? O governo, a gente está aí num beco sem saída. Por razões políticas, não ter falatório contra órgãos do governo, seja ele quem for, ele tem que seguir, ou em certo sentido, acompanhar o pessoal científico. Então, todos os julgamentos de qualquer projeto que se apresenta em qualquer fonte financeira é julgado pelos seus pares.
Ok, então se eu apresento um projeto tecnológico na FAPESP, quem é que vai julgar? É um cara tecnológico? Não. Não é. Não. É um cara cientista. E, aliás, ele pode ser muito bom, pode ser um cara, tá certo? Mas ele vai vetar. Isso não é ciência. Isso não é ciência. E está certo, né? Ele vai vetar. Está certo. E o governo, para não ficar de mal com a estrutura científica, se amanhã ou depois algum governo cria uma agência de financiamento tecnológico, o Bautista Vidal foi crucificado, trucidado, porque criou o FUNAT, um canal de financiamento tecnológico. Foi com esse dinheiro que tudo isso que nós falamos foi feito. Que o PROALCO foi feito, que o IMETRO foi feito, que o CEPELPA foi feito. Dicas de passagem, que ajudou a Embraer a sair de dentro do CTA para poder fabricar, porque dentro do CTA não podia pôr uma fábrica, né? Então, o CTA, se tinha toda a tecnologia do avião, o famoso pedra voadora bandeirante, né? Mas como é que você vai fabricar dentro de uma entidade militar? Você não tem jeito de fabricar. Você não tem nem CNPJ para isso, né? E quem é que ajudou a Embraer a acontecer? Foi o FUNAT. Quer dizer, foi o único período que nós tivemos financiamento de tecnologia. Dá para listar 12 entidades que até hoje têm um peso significativo no país, feito com 8 anos do Bautista Vidal na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o dinheiro do FUNAT. Agora, se alguém hoje for criar uma agência de financiamento de tecnologia, não, o que eu quero dizer é que a estrutura de ciência vai reagir tremendamente. Vai dizer que está tirando dinheiro da ciência. É uma situação que tem que ser equacionada, entende? Bom, a última pergunta que está aqui é: todo esse conhecimento gerado para vocês, nióbio e minério, geram patentes para o Brasil? Maria de Fátima Pinel. Quem é? Essa é a pergunta que eu não queria que viesse. Vocês vão dar licença, eu tenho que dar essa resposta em 2 etapas. Numa primeira etapa, é que o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil, é o único INPI no mundo que não patenteia ideias. Você tem que ter o protótipo. Por que todo mundo patenteia nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos aceita patente de uma ideia de 3, 4 linhas. Ok. Se eu chego nele como empresário e proponho para ele gastar um dinheiro para poder executar um protótipo, ele vai querer a patente no Brasil. Por que ele vai gastar com um risco desgraçado e ter o risco daquilo, você nunca usufruir daquilo? Só que não adianta eu patentear nos Estados Unidos a ideia, porque a lei brasileira não aceita a ideia. Quando eu vou usar o PCT, uma sigla internacional, para poder requerer o direito de patente aqui, quando eu chegar nele e falar: ó, eu estou com a patente dos Estados Unidos, dá para você investir tantos mil aí para a gente fazer esse protótipo? Na hora que ele consulta o agente de patente dele, ele vai dizer não, porque a patente americana não é reconhecida no Brasil, porque ela foi patenteada como ideia e não como protótipo. Se é como protótipo, aceita. Se não era, não aceita. Então, o INPI mata a possibilidade de a gente buscar dinheiro na empresa para fazer tecnologia. O INPI nacional. O comentário do meu irmão Dionísio, não sabe nem ser macaco, quer dizer, o INPI nacional não consegue imitar o órgão de patente americano. Nós já tivemos dezenas de casos, tivemos recentemente um com a Embrapa. Fizemos um projeto de geração de hidrogênio, só que não tem jeito de fazer coisa pequenininha, tem que fazer um certo tamanho, precisa de um certo dinheiro. Propomos a Embrapa patentear nos Estados Unidos a ideia que era para arrumar o dinheiro. Tinha até um grupo empresarial interessado em pôr o dinheiro, mas queria a patente. A Embrapa disse não
não adianta patentear a ideia lá nos Estados Unidos. Milhões de marco, e o Brasil, do FUNAT, pagou 1,5 milhão, e o outro 1,5 milhão, quem pagou foi o MFT. Em troca do quê? Da patente. Nós passamos patente para 6 empresas internacionais para ter o dinheiro para nós fazer a coisa, porque nós não temos financiamento nacional para fazer tecnologia. O que eu devia fazer? Chegar e dizer, não dou a patente para a Leybold. Eu vendi 12 desses fornos para a Leybold durante os 6 meses de teste do forno. Estava lá testando. Aliás, da nossa parte, o rapaz que estava aqui, que fez lá do offset, ia gostar disso, né? A gente fez um offset lá. Eu não sabia que era offset, aprendi hoje. Como o FUNAT não tinha 1,5 milhão de marco, a gente propôs, agora não para o governo alemão, mas para a Leybold, que fabricou, e ela tinha muito interesse que isso acontecesse, em que o 1.500 marco, que era do Brasil, iria metade em cash, dinheiro, carta de crédito, e a outra metade ia em eletrodo de nióbio reduzido por enotermia, que ia ser refinado lá por 6 meses, e eu aceitei a condição de que nós íamos ficar lá refinando esse material, porque eles nem acreditavam na tecnologia, para poder fazer 2 coisas, vender forno e eles ter o nióbio para entregar para o complexo nuclear alemão, para o programa nuclear alemão. Você entendeu? Então foi um offset, foi metade em material, entendeu? Porque nós só tínhamos 600 mil marcos de dinheiro para fazer esse forno, não tínhamos mais. Então, a gente fez 6 vezes isso, negociamos a patente para pagar a coisa de fora que não tinha jeito de ter aqui dentro, entende? E não tinha dinheiro aqui dentro para fazer aqui dentro. Tinha outra questão que era prazo, né? Eu não vou falar nome, mas existia uma guerra na época em que existia um esforço na época que vinha de longa data, dizem que desde Getúlio, da nacionalização de todos os minérios nacionais. Não era só nióbio, não era geral. E o pessoal que é dono disso, que é tudo estrangeiro, conseguia barrar isso por 1,5 milhão, mas particularmente na justiça, alegando que o país não tinha tecnologia. E era verdade. Então, quando o Bautista descobriu o trabalho que eu tinha feito na Unicamp, ele me dava meses de prazo para efetivar a tecnologia industrial, para poder ir em frente com essa tal ideia de nacionalização mineral. Tem um minério que, nessa época, foi feita uma guerra, que foi o quartzo. O Brasil exportava quartzo, o líder desse projeto quartzo foi Rogério Cerqueira Lei, lá na Unicamp. Estava lá na Unicamp na época. O Brasil exportava o quartzo a 1 centavo quilo, aquele quartzo hexagonal, aquela coisa linda, bonita, né? Aí, o Bautista Vidal conseguiu taxar a exportação de quartzo em $5 o quilo. Na verdade, metade do dinheiro do FUNAT veio da exportação do imposto do quartzo. Por quê? Porque a tentativa foi, primeiro, né, nacionalizar a explotação do quartzo. Perdeu na justiça, não tinha tecnologia. Vocês que é advogado aí, né, tinha um troço lá nas Constituição Antiga, né? Que as multinacionais estrangeiras usavam lá um argumento legal, não tinha tecnologia. Aí, esse troço foi tão forte que as empresas de quartzo europeias, uma meia dúzia delas, lideraram um programa de obtenção de sílica pura, de areia quartzítica do Saara. Esse projeto deles começou e ficou 4 anos, foi o período que eles pagavam imposto aqui, procurando aonde tinha no mundo uma areia quartzítica pura. Descobriram lá no meio, na Argélia, lá no meio do Saara, um vale
de quartzo. E aí eles passaram a desenvolver todos os produtos silícios, semicondutor, sílica, tudo, os detergentes modernos hoje, silicato de sódio, tudo, a partir da areia do Saara. E a exportação de quartzo brasileira caiu assim de milhares de toneladas para 0 em menos de um mês. Então existia uma pressão sobre nós de ter esse troço. E aí, meu filho, vai a patente embora. Eu não sou o autor dela, é o Stefan, o chefe que sempre ajudou nós a fazer esse forno. Mas a gente teve o forno. Oh, muito bem. Nós temos também, relacionado a isso, mais 4 ou 5 perguntas aqui que vou me permitir fazer na sequência, né, para que os senhores respondam. Quem sabotou a pesquisa mineral no Brasil? Houve conspiração contra a pesquisa mineralógica no Brasil? Quem são os responsáveis? Em que medida a sabotagem à pesquisa mineralógica compromete a soberania nacional? Quem são os culpados? Ok. Já falaram aqui, e é conhecido todo mundo, que 90% do direito de lavra brasileiro está em mãos estrangeiras. Ok. Quando o pessoal tem que minerar aqui, o pessoal estrangeiro tem que minerar aqui, porque eles não têm oportunidade de minerar fora daqui, ou fora daqui é muito mais caro do que aqui, eles vão e implantam a mineração aqui. Às vezes, a mineração nem é proprietária do estrangeiro, mas ela está umbilicalmente amarrada ao capital estrangeiro. É o caso do minério de ferro. Que ela está amarrada à siderúrgica estrangeira que compra o minério. É elas que ditam a regra. Não é a Vale. Não é o minerador de ferro que dita a regra. Outra hora é a própria empresa estrangeira que implanta. Tá certo? Ok. Então, eu não chamo de sabotagem, mas é uma regra mineral de que o setor mineral controlado pelo capital externo, ele só se efetiva aqui, nessa fase mineral, não é para poder chegar no produto final, é para chegar no minério, para exportar o minério, se aqui for economicamente mais vantajoso do que qualquer outro lugar. Então, a resposta, eu não uso a palavra sabotagem, eu acho que é regra do negócio, é o capital interessado no produto mineral, que é estrangeiro. Ok, tem outras horas que a sabotagem é interna mesmo. É do tipo que a Rosa falou, onde nós tivemos, dentro da nossa instituição, gente que arrebentou com a gente lá dentro depois que o nosso projeto ruiu. Nós fomos usados como papel higiênico para ser estadualizado, entendeu? Você entende? Quer dizer, fomos usados. O exemplo que eu vou dar para vocês é o de alumínio. Tá certo? Quer dizer, foi feito um projeto para que toda a bauxita do Trombetas fosse convertida em alumínio e o Brasil, pelo menos, exportava alumínio, né? Alcoa, Alcan, as multinacionais, implantaram todo o processamento de alumínio lá em Ananindeua, lá ao sul de Belém, no Pará. Com um contrato assinado de que a energia de Tucuruí era para produzir alumínio no preço competitivo para se fazer alumínio. Aí vem toda a incompetência da Eletrobras, de toda a estrutura governamental, tá certo? Com a crise energética, e o que fazem? Corta a energia para todo projeto de alumínio do país, para a energia de Itaipu chegar aqui de Tucuruí chegar aqui em São Paulo. Foi feito o Taulinhão Norte-Sul. Primeiro para o Nordeste, depois chegou aqui em São Paulo. O que essa multinacional fizeram com as plantas de alumínio de Ananindeua? Fecharam. Então, essa sua pergunta aí, quem é o boicote? É essa estrutura administrativa, governamental que nós temos aqui.
E eu dei o exemplo do alumínio, e eu poderia ficar aqui a tarde inteira dando uma dúzia de exemplos do tipo, entende? Boicote interno. Boicote interno. Esse além de ser interno, é o governo. Se estivesse gerando energia, pegando a água, irrigando biomassa e cano, gerando energia de biomassa, com tecnologia avançada, não com aquelas termoelétricas do setor sucalcooleiro, que é tudo locomotiva do século passado, né, muito ineficiente, não precisaria ter feito isso. Não ia depender da energia da água, entendeu? Muito bem, vamos passar para a próxima aqui. Partindo-se da premissa que o subsolo pertence à União e o subsolo brasileiro ser de grande importância mundial, diante de sua riqueza, por que as autoridades competentes não fazem a devida guarda do mesmo? Não caberia designar as Forças Armadas à guarda desse patrimônio? A quem interessa esta decisão? E por que não punir com a devida rigidez os que usufruem de forma indevida? O general explicou aqui que as Forças Armadas não têm poder nenhum fora dos 150 quilômetros da fronteira. E lá mesmo só tem um poder de flagrante. Então não há nenhuma chance das Forças Armadas, do jeito que está, cuidar dessa questão. Teve um diálogo nosso com o empresário aí, em que eu sugeri, é muito problemático você confrontar a lei. Por exemplo, vamos imaginar que alguém pensa numa lei pela qual todos os direitos de lavra, 90% do território que está em mãos estrangeiras, você passa uma lei onde isso não é mais válido. Bom, você vai ter um boicote, do jeito que o Ribas explicou aqui, internacional, bancário, etc. Papapá, papapá. Então, não é a maneira inteligente de fazer isso, porque nós não vamos aguentar. A expressão que ele falou, a Bolsa pode falir um país em 3 dias. Entendeu? Então, se passar uma lei pelo qual o direito de lavra, que está quase tudo em mãos estrangeiras, for considerado ilegal, ser substituído por uma outra lei, tá certo? Nós vamos estar massacrados pelo sistema financeiro internacional. Então, não é o caminho. A sugestão que eu dou é em 2 tempos. Num primeiro tempo, e foi por isso que nós investimos nesse projeto novo da integração total das energias e materiais, tá certo? E alimento, pecuária, etc., é fazer o solo render. Porque uma propriedade média e pequena é insustentável só com a agricultura e com a pecuária. Vai para aí porque você mais vê é placa de vende-se sítio, vende-se fazenda, vende-se, porque é antieconômico. Só a grande propriedade é econômica. É o nosso agro, lá dos terrenos planos, etc., aquilo lá é econômico. Mas metade do país é antieconômico, a parte agrícola e pecuária. Esses são os verdadeiros heróis, quem consegue produzir leite e engordar gado num sítio de 10 hectares, entendeu? Não é econômico. Agora, você rendendo, gerando energia e aproveitando o minério de superfície, que esse proprietário tem direito, tá certo? Você tem uma justificativa de, localmente naquele ponto, pedir a quebra do direito de lavra do cara que está com o direito de lavra lá embaixo, que não está fazendo nada. Então, proprietário a proprietário, entendeu? Tá certo? Mas não adianta nada ele quebrar o direito se ele não tiver o dinheiro para explorar. Então, você tem que fazer primeiro render dinheiro em cima, entendeu? Tá? Tá certo? Por isso é que a gente foi para o lado da biomassa, que é aquilo que você faz dinheiro em cima. E aí você tem uma justificativa, que você tem energia lá, você tem toda a tecnologia lá para aproveitar o que está embaixo. E aí você faz, não é uma lei nacional, entendeu? É caso a caso, quebrar o direito de lavra de quem detém o direito de lavra ali embaixo, que não está fazendo nada. Na minha opinião, é a única maneira que eu enxerguei, entende? Eu espero um dia enxergar alguma coisa melhor. Ou, se eventualmente haja um troço do tipo confrontar o capital internacional. Você conhece muito bem isso. Você que talvez consiga descobrir de que jeito que se confronta esse capital internacional, entendeu?
Nós temos uma outra pergunta aqui muito interessante, não é? Depois de tudo isso que foi dito. Num cenário otimista, qual seria o seu anseio? Como trazer-nos de volta ao círculo virtuoso? É muito interessante. Quando eu fiz 75 anos de idade, eu avisei a equipe inteira, amigos, equipe inteira, de que eu acho que eu só tinha mais 5 anos de vida. Se eu chegar a 80, estou mais do que feliz. E que aí eu dava para todo mundo um ultimátum de ser super eficiente, que aceitasse as minhas durezas, entende? Para que eu completasse esse projeto novo da integração total em 5 anos, porque eu não podia garantir que ia ter saúde para mais tempo, entendeu? A resposta dessa aqui é: nós fizemos um decreto, você está proibido de morrer. A resposta dela, né? Interessante o projeto. Você está proibido de morrer. Interessante esse projeto, né? Ok, eu completei esse mês 76, já passou 1 ano. Só tem 4. Eu espero que nesses 4 anos eu retome o círculo virtuoso. Quer dizer que nesses 4 anos eu cheguei à loucura de pegar metade da minha previdência e comprei um sítio e estou implantando todas as tecnologias do novo projeto da integração total de energia, materiais, etc., inteira, entendeu? Num sítio de 9 hectares. Aí falei: escuta, mas se você ficar doente, precisar de mais dinheiro, eu resolvo o problema, dá um tiro no ouvido, pronto. Quer dizer, decidi gastar metade do que eu tinha na Previdência para implantar no pequeno proprietário, todo esse projeto novo. Por uma sorte, os morros na superfície lá tem alguns minérios, inclusive titânio. No morro, na terra. Uma sílica que é um deslumbre. Então, se eu aguentar os 4 anos, eu vou conseguir um círculo virtuoso, pelo menos nesse sítio. A gente está trabalhando 10 ou 12 projetos de empresário. Alguns estão muito lento, muito ruim, outros estão bem aquecidos. Então, é bem provável que em 4 anos esse círculo vicioso seja quebrado numa escala grande, entende? A escala desse é pequenininha, né? 9 hectares. E espero quebrar com todas essas tecnologias numa escala maior, entende? Por razões que a Rosa já falou, né? Sigilo contratual, não dá para a gente falar os empresários e as empresas, entendeu? Mas tem alguns deles que estão bastante animados, entendeu? E eles enfrentam esse problema, eles têm que botar o dinheiro próprio, correr o risco. O que a Embrapa ou o que o Escola de Patente fala é: pelo amor de Deus, me dá uma fotografia de um troço feito. Só que para mim fotografar eu preciso ter o reator, né? Eu preciso ter a bomba tal. Então tem que gastar esse dinheirinho, entendeu? Para ter a fotografia da tal patente nacional, para resolver um problema do INPI nacional. Quer dizer, não é problema da tecnologia, não é da política, não é nada, do INPI nacional. Entende? O único país do mundo que tem essa loucura. Entende? Muito bem. Antes da gente passar a palavra ao Dr. Ribas para anunciar o esperado café e o intervalo também, tem uma pergunta aqui. Aliás, tem diversas perguntas, né? Mas tem uma específica para a doutora Rosana Conte. Será que ele vai deixar eu falar? Não. Quando ele começa, não segura. Mas tem uma específica para a senhora. Vossa equipe está disposta a perpetuar todo esse conhecimento num novo projeto na Amazônia? Quem pergunta é o Otávio Lacombe. Eu vou completar a tua resposta. Olha, eu adoraria que a nossa equipe, que hoje está diminuída, talvez em 10 pessoas, pudesse completar ou implantar um projeto semelhante lá na Amazônia, ou de acordo com
condições de contorno lá da mina e da logística, né, da Amazônia. Então, eu acredito que a gente tenha um time que, se houver realmente uma definição, nós vamos conseguir levar esse time para lá e implantar alguma coisa parecida com o que nós implantamos no projeto Nióbio. Não esqueça que é difícil a logística lá, não sei como é que funciona, como é que a gente conseguiria ter tantas facilidades na hora de fazer a implantação rodar. Mas eu acho que a gente conseguiria, sim. É lógico. A gente já fez um projeto conceitual completo para a Amazônia, que objetivava gerar riqueza na Amazônia, preservar a floresta amazônica, dar condição de vida ótima para aquela população, certamente iria aumentar a população de lá, sem mexer na floresta. Pelo contrário, a gente quer ver se conseguiria pôr isso lá antes que derrubem a floresta. Porque essa tecnologia dá muito mais dinheiro fazendo exploração extrativa da floresta como ela está hoje, com ela em pé, do que se derrubar e depois ter que plantar de novo. Ok, deixa eu dar 2, 3 linhas desse projeto conceitual. Primeiro, linha do projeto conceitual. A fábrica de equipamentos seria posta em Manaus, usando todos os benefícios da Zona Franca. Se vocês souberem de algum empresário que está disposto a pôr dinheiro nisso, vem falar com a gente que a gente começa a montar essa fábrica amanhã lá. Segundo ponto, tá certo? Toda a planta, todos os equipamentos seriam montados em barcaça. Nada em chão. Tudo modular em barcaça. Tá certo? E começaríamos o projeto pelo menor tamanho e o mais complicado de todos, que é converter a biomassa em hidrogênio com água supercrítica. São esses reatores feitos com esse concreto, que eu falei, e com água supercrítica a 650 graus e 250 atmosfera, que esses reatores de concreto permitem, os reatores de aço não permitem isso, geraria o hidrogênio. Hidrogênio é um gás. Aí logo alguém fala, o que você vai fazer com esse hidrogênio lá na Amazônia? Não dá nem para fazer pinga para índio beber, né? Ok. Segundo, o terceiro passo, que já passaria a gerar o dinheiro para o crescimento daquela unidade, tá certo? É pegar esse hidrogênio e pegar todos os óleos vegetais, aonde a floresta pode gerar óleos vegetais de um monte de castanhas e coco sem derrubar a floresta, e converter em diesel verde, querosene de avião mais barato do que o querosene que é feito de petróleo. Biodiesel. Seria um biodiesel. Seria um biodiesel. É um bioquerosene. Né? Um bioquerosene. O mercado chama isso de diesel verde. Não é o biodiesel. O biodiesel é um péssimo combustível. Poluidor. É horrível o biodiesel como combustível. Lógico, ele sendo ruim, ele também é poluidor. Quando você pega... Eu tenho que dar esses 2 exemplos para vocês verem como isso não é brincadeira, como isso, implantar na Amazônia, gera dinheiro para fazer tudo que o ambientalista fala que tem que fazer, só que ele não sabe como fazer. Um barril de petróleo sai lá na bica 0,6. Se eu faço hidrogênio de biomassa, tá certo?
e não uso nafta nem gás natural para fazer hidrogênio para a refinaria funcionar, o barril de petróleo consome pesa 139 quilos, consome 55 quilos de hidrogênio. E eu trago o hidrogênio da biomassa, tá certo? Para a refinaria funcionar, um barril de petróleo vai gerar 1,2 barril de derivado, dobra o volume de derivado do barril de petróleo. Isto é, para abastecer um monte de petróleo, bastaria só metade do petróleo. O petróleo que está em $40, viria 20. Pois bem, a mesma coisa com qualquer óleo. A transesterificação, você tem que tirar a glicerina. Então, um barril de óleo gera 0,65, quando muito bom, 0,70 de biodiesel. Porque você tem que tirar, aliás, ninguém sabe o que faz com a glicerina, né? Glicerina se faz sabão, tá certo? Agora, na hora que você usa a hidroesterificação, que é o que a Petrobras chama de H-bio, que ela tem hidrogênio, ela pega o óleo vegetal e faz o H-bio lá, tá certo? Você entende? Na refinaria, o único lugar que pode fazer, porque lá é o que tem hidrogênio. Então, você imagine, em cada local lá, convertendo em querosene verde. E aí, na Amazônia, né, é fácil você concentrar isso num navio e exportar para o mundo inteiro. Quem é que pagaria isso se tivesse um empresário assim que fizesse uma gestão? Boeing. Boeing está doida atrás de diesel verde. Um avião que viaja a 11 mil metros de altura, 33 mil pés, aquele CO2 vai inteirinho para o efeito estufa. Eu não acredito em efeito estufa, mas acreditando que ele seja verdade, ele vai inteirinho para lá. Ele não desce aqui para nenhuma planta absorver. Então, 1 quilo de CO2 do avião, ele equivale a 7 quilos de CO2 do carro. Porque o CO2 aqui embaixo, de um jeito ou de outro, ele é fixado. Mas lá em cima é zero de fixação. Então, aquele não tem jeito de você fixar em plantando árvore, nada, não tem. Agora, se a gente tira aqui de baixo, ao longo dos séculos, né, vai havendo uma chamada drift cinético do CO2 lá de cima, mas tem que ir abaixo do que era antigamente aqui embaixo para acontecer isso, entendeu? Então, a Amazônia é um dos maiores mercados para essa tecnologia, essa integração total. E lembre-se, esses metais são chave nessa integração total, porque não dá para poder fazer o aproveitamento mineral de nada e vários outros aproveitamentos se não tem um material tipo 1 milímetro de espessura para resistir à corrosão. Você não pode ficar pegando tubo de 4 polegadas de parede que dura 1 ano corroendo, entendeu? Para aguentar 250 atmosferas. Bom, tecnicamente a gente pode explicar isso completamente, é muito mais fácil, é fácil entender tecnicamente por que essa tecnologia é um impacto em termos de gerar hidrogênio em água supercrítica, alta pressão, e acoplar ela tanto à energia fóssil como à biomassa, entendeu? Incidentalmente, esse hidrogênio daria autossuficiência de adubo nitrogenado para a agricultura brasileira. Você converte da mesma pressão, no mesmo tipo de reator, em nitrogênio e ureia. Você sabe qual é o outro grande gerador de óleo? É confinamento de gado. Você pega o confinamento de gado de 25 mil boi, cobre ele com coletor solar, coleta energia solar. A melhor maneira de coletar energia solar é fazer confinamento de gado. E aí você pega o esterco do gado e usa como inóculo num reator, igualzinho o digestor que trata dejeto suíno de porco, boi, só que esse ele é vertical, semissólido, porque não é líquido. E você gera biogás. Lava o biogás, você tem biometano. A New Holland está lançando tratores agrícolas a biometano. Primeira fábrica dela, Campinas. Trator agrícola biometano.
para eliminar o consumo de diesel no setor agrícola. Então, o número de mercado para isso é um monstro, entendeu? Todo lado que você vai, você encontra aplicação, você tem que resolver o gargalo aqui. Aquela frase, gota de otimismo no oceano de pessimismo. Muito obrigado. Obrigado, doutora Rosa Ana. Obrigado, doutor Dalto Pinatti. 15 minutos de intervalo para o café, por gentileza, para que a gente possa tentar manter o nosso horário.